Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Juerto, seu professor. Estou ansiosíssimo por esta aula. Hoje vamos falar sobre a independência mexicana e como ocorreu este processo. Nós sabemos que não é de uma hora para outra. O processo de independência do México marcou a quebra do pacto colonial em uma das mais importantes possessões espanholas no nosso continente americano. Sendo uma região de economia estritamente rural, o México tinha grande parte de sua população vinculada a tais atividades. A crise instalada pelas invasões napoleônicas promoveu uma brecha na qual os primeiros levantes foram organizados. Mesmo tendo interesses no processo de independência, a elite crioula, que são os filhos de espanhóis nascidos aqui na América, temia que a organização de um processo revolucionário mobilizasse as camadas populares em defesa da ampliação dos direitos políticos, sociais e econômicos. No entanto, a chegada da administração napoleônica, instruída pelos ideais iluministas, e o retorno do antigo modelo colonial hispânico, um movimento popular espanhol organizou as chamadas juntas, as juntas de governo. Em 1810, o pároco Miguel Hidalgo y Costilla ensaiou um primeiro movimento revolucionário, defendendo o fim das relações coloniais e a devolução das terras às populações indígenas. Hidalgo mesclava ideias anticoloniais, um trava-língua, e propostas reformistas dentro do movimento por ele organizado. Imbuído de tais propostas, conclamou índios e mestiços para que lutassem contra o governo espanhol, como nós estamos vendo na imagem. Apoiado por esses grupos, o movimento de Hidalgo perseguiu os guachupines, elite hispânica, e os crioulos, considerados pelos populares seus maiores repressores. O movimento obteve grandes proporções e uma verdadeira guerra contra os representantes da elite fora deflagrada. Contando com o apoio das tropas coloniais espanholas, a revolta foi controlada e Hidalgo foi preso e condenado à morte no ano de 1812. O sacerdote José Maria Morelos organizou um novo levante popular, onde os limites da nova ordem social defendida sofreram forte oposição de uma minoria, que era detentora de posses e direitos. Atentando-se para a força do movimento de independência, a própria coroa se incumbiu de ordenar o processo. Olha que algo interessante. A própria coroa, ela quis ordenar todo esse processo revolucionário. Será que deu certo? Difícil de entender e de pensar, né? Como que eu vou organizar um levante contra mim mesmo, né? Contra a própria pessoa. Representando os poderes coloniais, Agustín Iturbide implementou um projeto de reforma política que ficou conhecido como Plano Iguala. Em tal proposta, o México tornou-se uma monarquia independente. No plano político, crioulos e guachupines teriam os mesmos direitos políticos e a fé católica e a antiga configuração agrária excludente seriam reafirmadas por esse governo. Depois de proclamar a independência do país, o México foi governado pelo próprio Iturbide, sob o título de Imperador Agustín I. Não apoiado pelos florescentes movimentos republicanos do país, Agustín foi logo deposto
e assassinado. No ano de 1824, o país tornou-se uma república presidida pelo general Guadalupe Vitória. Sem alcançar os ideais populares das primeiras manifestações revolucionárias, o México apenas assistiu à ampliação da autonomia política das elites que já dominavam a região. Com isso, o processo de exclusão, pobreza e dependência econômica foram ainda responsáveis por outros levantes, como o da Revolução Mexicana de 1910. No início do século XIX, o vice-reino da Nova Espanha era a mais rica e populosa colônia espanhola, mais rica até que os Estados Unidos na época. Por esse motivo, a coroa espanhola mantinha um controle excessivo sobre a região, sendo esse o principal motivo das queixas dos crioulos. Essa região aqui no mapa, colorido, era a região da Nova Espanha. Hoje nós estamos vendo que tem um pedaço aqui dos Estados Unidos ainda. A coroa espanhola mantinha esse controle excessivo sobre essa região, né? E por isso que os crioulos faziam essas fortes queixas sobre este controle. Como em todas as colônias espanholas da América, a sociedade da Nova Espanha estava dividida em espanhóis de nascimento, chamados ali de guachupinos, que detinham todos os cargos mais importantes da administração pública. Os crioulos eram a elite, faziam parte, né, a formação da elite local, descendentes de espanhóis, que apesar de ser formada por ricos proprietários de terras, de minas e do comércio, não tinham os mesmos privilégios que os guachupinos. Os indígenas e mestiços correspondiam 82% da população. Eram trabalhadores duramente explorados por guachupinos e pelos crioulos. As rivalidades entre esses três grupos marcaram o movimento de independência do México. Os primeiros conflitos ocorreram em 1808, quando chegou a notícia de que Napoleão Bonaparte tinha tomado o trono espanhol. As rivalidades políticas aumentaram na cidade do México. De um lado, os realistas, que defendiam a Espanha, eram defensores da Espanha. Os guachupinos, em sua maioria, que faziam essa defesa para continuar a colônia da Espanha, propuseram que a colônia deveria se manter submissa e esperar chegar novas ordens da metrópole. Do outro lado, os autonomistas do Cabildo, que é a Assembleia da cidade de maioria crioula, liderados por Francisco Primo Verdad e Juan Azcárate, defendiam que o vice-rei José de Iturrigaray deveria assumir provisoriamente o governo da Nova Espanha. Apesar dos crioulos defenderem a formação de uma junta governativa fiel ao rei espanhol deposto, a proposta de uma administração separada da Espanha alarmou os guaxupins, ou os guaxupinos, quando Iturrigaray convocou uma reunião de todos os cabildos da Nova Espanha. Os realistas resolveram agir. Em setembro de 1808, o vice-rei foi preso juntamente com grande parte dos crioulos que defendiam a junta provisória. Assim, tornava-se impossível para a Nova Espanha tomar a mesma estrada rumo ao governo provisório crioulo. E a independência que a maioria das colônias sul-americanas haviam percorrido entre 1808 a 1810. Os autonomistas crioulos
haviam sido esmagados por um único golpe certeiro, desfechado por um punhado de conservadores poderosos. Coube assim aos crioulos de regiões periféricas, aliados a grupos indígenas e mestiços, a liderança na luta pela independência. A conspiração de Querétaro, o centro agrícola de Guanajuato, um grupo de ricos crioulos se organizaram para depor os realistas da Nova Espanha. Entre os conspiradores se encontrava o padre Miguel Hidalgo y Costilla, pároco da cidade de Dolores. Hidalgo era crioulo, padre, acadêmico, estudioso do iluminismo e defensor das causas dos grupos explorados. Por isso contava com a admiração de indígenas e mestiços. Enfrentando as consequências da grave seca que entre 1808 e 1809 tinha atingido o México e deixaram os trabalhadores em situação miserável. Os crioulos de Querétaro, sob a liderança de Hidalgo, organizaram um grande levante popular contra a cidade do México, a capital da Nova Espanha, comandada e atrelada à Espanha. Em 16 de setembro de 1810, Hidalgo convocou as massas populares para lutar contra o domínio espanhol. Esse episódio passou à história como Grito de Dolores. Marcou o início da luta pela independência do México e transformou Miguel Hidalgo y Costilla no primeiro líder desse processo, à frente de milhares de indígenas e mestiços. Apesar de não ter nenhuma proposta clara para o futuro país independente, o discurso de Hidalgo a favor do fim da escravidão, da devolução das terras aos povos indígenas e da independência em nome da Virgem de Guadalupe, a protetora do México, repercutiu em várias regiões, fazendo com que tropas desordenadas e mal treinadas se formassem quase toda a Nova Espanha. As batalhas entre realistas e rebeldes então tiveram início. Os crioulos de outras regiões, que também desejavam independência, se amedrontaram com a grande participação de indígenas nas batalhas. E por isso se colocaram à distância. Em alguns casos, ajudaram a combater os rebeldes. Ao mesmo tempo que eles estavam de um lado, eles iam para o outro. Nessa guerra civil, Hidalgo acabou sendo vencido, preso e fuzilado em 1811. Mas a luta popular continuou sob a liderança do padre José María Morelos e José Ignacio Antônio López Rayón. Dessa vez, as tropas eram mais bem treinadas e causaram grande temor aos realistas. Mas a Guerra de Independência do México se tornou uma guerra civil entre a população indígena e mestiça, que tomou a frente da batalha, e a elite crioula, que não queria perder seus privilégios e, portanto, não estava disposta a ceder às reivindicações populares. Então, além de combater o colonizador, a Espanha, eles também combatiam as opressões das classes dominantes. Os espanhóis quase não participaram desses conflitos. Foram os mexicanos que, divididos, lutaram uns contra os outros. Em 1815, depois que Morelos foi preso e fuzilado, as rebeliões populares foram aniquiladas pelos crioulos. Nesse mesmo ano, o rei Fernando VII, que havia recuperado o trono espanhol, iniciou a perseguição aos crioulos,
que tivessem defendido qualquer tipo de ideal liberal aqui na América. A partir deste momento, a Nova Espanha entrou em convulsão novamente. Só que dessa vez, os crioulos estavam na liderança da rebelião e focalizaram as guerras contra a metrópole e seus representantes. Os guachupinos, depois de 11 anos de guerra, em setembro de 1821, o México se tornou independente. Mas apesar de os crioulos terem vencido os pueblos indígenas e concluído o processo de independência, as lutas sociais continuaram agudas lá no México. Depois nós vamos ver como ocorreu a demarcação das fronteiras entre os estadunidenses e os mexicanos. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem aqui do QR Code que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal YouTube, SMED-GV, deixe um like, aguardo vocês para a próxima aula. Até mais!